O governo estadual avança em 2024 com os investimentos para ampliar o número de pessoas beneficiadas com cirurgias eletivas na Grande Fortaleza e no interior. As cirurgias eletivas são as cirurgias programadas e que não são consideradas urgentes. O governo do estado, em parceria com o governo federal, lançou o Programa Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, com investimento de R$170 milhões, sendo 143 milhões do Tesouro Estadual e 27 milhões oriundos da União. Para falar mais sobre esse assunto, quem chega aqui no Jornal Alerta Geral de hoje é a médica e coordenadora do Programa de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde do Estado, Melissa Medeiros. E nessa conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Doutora Melissa, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Quando nós falamos sobre 40 mil ou mais de 40 mil cirurgias eletivas realizadas em 2023, essa meta foi alcançada pelo governo do estado. Bom dia. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Realmente nós tivemos um grande esforço, principalmente durante esse segundo semestre, onde visitamos, tentando acelerar realmente, vendo a problemática das cirurgias eletivas, principalmente na regionalização do Ceará, não só na capital, mas principalmente com a meta realmente da Secretaria de Saúde, que é levar essas cirurgias de média e alta complexidade para o interior. Nós tivemos uma média final em torno de 65 mil cirurgias, saberemos o número exato no final de março, que é onde finalizam o faturamento das cirurgias realizadas até dezembro. A gente sabe que tem esse delay de 90 dias, mas com certeza atingimos a nossa meta, né? Inicialmente, no começo do ano, a pactuação entre o programa federal e estadual era em torno de 46 mil cirurgias, ultrapassamos e pretendemos que esse ano a gente consiga realmente acelerar um pouco mais, principalmente nas cirurgias que a gente sabe que tem uma maior demora pela alta complexidade. Quer dizer que foram 65 mil cirurgias eletivas em 2023? Acima da meta traçada pelo governo do estado? Sim. E acima da média que a gente operou realmente em 2022, né? E o que a gente pretende realmente é manter esse nível e até aumentar mais em 2024, principalmente com o investimento que o Ministério da Saúde, né, realmente está fazendo pelo Programa Federal, né? O Programa Federal que inicialmente em 2023 ele trouxe a perspectiva da gente operar em torno de 16 mil pessoas. Com essa nova programação, com o volume dobrado, né, a estimativa é que o Programa Federal possa financiar quase 40 mil cirurgias, né, fora o recurso do Tesouro que implementa esse Tesouro Federal e o programa do governo, além disso, com as novas pactuações, inclusive com instituições privadas e filantrópicas. Seriam, então, pelo que eu entendi aqui, doutora Melissa, 40 mil novas cirurgias somente com esses recursos oriundos do Ministério da Saúde? Isso, e com a suplementação do Tesouro. A rede estadual e os hospitais conveniados tiveram condições de atender, dentro da expectativa da população, essa demanda por exames que antecedem as cirurgias e também a realização de cirurgias? A rede, tanto estadual quanto conveniada, continua pronta, preparada para atender a essa expectativa da população no interior e na Grande Fortaleza? Sim, nós estamos realmente trabalhando para aumentar mais essa demanda. A gente sabe que é impossível a gente aumentar muito se não houvesse, por exemplo, dobrar a perspectiva de cirurgias. É inviável se a gente não dobrar a quantidade de hospitais, né? A gente sabe que não é só a cirurgia nem o pagamento para a cirurgia. É preciso entender que para aumentar o quantitativo de cirurgias, eu não preciso só do espaço, eu preciso dos leitos de retaguarda, que são os leitos do pós-operatório, eu preciso aumentar a contratualização de pessoal, e para isso a gente precisa realmente novas formas de contratualização, não só cooperativas. A gente precisa, além disso, realmente ter um investimento a mais dentro dos centros cirúrgicos com novos equipamentos, principalmente para cirurgias mais complexas, né, como, por exemplo, alguns microscópios especiais para implante coclear, que são aparelhos de surdez. Então, existe um investimento a mais que precisa ser feito para que a gente aumente ainda mais. A gente está trabalhando com a potencialização, né, dos nossos serviços que já são sobrecarregados e se sobrecarregaram após a pandemia. A gente entende que uma melhor organização do sistema vai conseguir com que a gente aumente. Os exames é um problema, como você falou.
Mas, para isso, eu até acredito que vocês estavam falando um pouco de política, né? As emendas parlamentares talvez sejam uma boa estratégia para trazer realmente essa suplementação, porque alguns exames são bastante caros, né? Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a coordenadora do Programa de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, médica Melissa Medeiros. Doutora Melissa, quando a senhora fala sobre esse número, que até nos surpreende, de 65 mil cirurgias realizadas em 2023, em alguns casos tivemos a demora, queixas dos pacientes sobre a suposta burocracia para atendimento dessas pessoas que precisam realizar a cirurgia. Qual foi o gargalo? Como a Secretaria de Saúde agiu para neutralizar essa demora e deixar os pacientes mais tranquilos e certas de que seriam atendidos ou que serão atendidas em tempo hábil? Então, isso é muito importante, a comunicação, né? Primeiro, a transparência dos nossos dados, né? Que a gente está, inclusive, trabalhando para melhorar mais ainda, para que as pessoas consigam realmente acompanhar essas cirurgias, não só em tempo real, mas aonde elas estão acontecendo de verdade. Mas um grande ganho da Secretaria de Saúde foi justamente a implementação do plantão 24 horas, onde a gente tem pessoas de 8 horas da manhã até 6 horas da noite que fazem essa atualização de dados, né? As pessoas, os pacientes, eles devem se procurar dentro do Ceará App, tá? Pelo Saúde Digital ou através do aplicativo, baixando do seu celular. Lá eles vão procurar o plantão cirúrgico. Dentro do plantão cirúrgico, você consegue se visualizar, ver sua posição na fila, à medida que você está caminhando, o que é que está acontecendo, o tempo de espera. Inclusive, qualquer pessoa entrando nesses links, elas podem realmente consultar. Tem um dos cards, se chama fila de espera. Essa fila de espera você pode consultar a quantidade de pessoas em cada município, que tipo de cirurgia por hospital. Então isso é uma transparência e as pessoas podem entrar em contato conosco. Tanto elas podem se atualizarem realmente nos aplicativos, como elas podem entrar em contato conosco pelo telefone, né? Nós temos um 0800 208 5110, como também pelo WhatsApp. Então, essa equipe que está aqui é uma sala de situação bem complexa, onde as pessoas têm entrado em contato constantemente. Doutora Melissa, para quem nos acompanha, por exemplo, lá em Aiuaba, Arneróis, ou em Salitre, Campos Sales, ou em Palhano, na região do Vale do Jaguaribe, ou em Quixelô, coladinho ali em Iguatu, ou em municípios da região da Ibiapaba, onde nós temos também as nossas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral. Essas pessoas que estão mais distantes dos centros urbanos, mais desenvolvidos, onde estão os maiores equipamentos de saúde, elas também têm esse atendimento sem burocracia, sem caminhos mais dolorosos para essa cirurgia? A gente não pode dizer que as coisas são fáceis, porque a gente sabe que regiões, principalmente regiões onde exigem vazios assistenciais, elas têm uma certa dificuldade, principalmente porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não se encontram dentro da fila. A fila cirúrgica que nós enxergamos são as pessoas que já passaram por uma avaliação qualificada. Então, a gente precisa de maior qualificação. Tem pessoas ainda esperando em filas ambulatoriais, quer dizer, tem uma indicação por um médico generalista, mas precisam ainda ser vistas pelo especialista para ser colocada dentro da fila. E a gente visualiza esses vazios e tem tentado realmente trazer essas pessoas para dentro da fila com a maior rapidez. Uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar é que os grandes hospitais, eles já não estão mais só na capital. Os hospitais regionais e alguns hospitais polos, eles têm uma complexidade incrível, né? Eu acho até que a gente deveria mostrar mais para a população a complexidade, os tipos de cirurgia que a gente consegue visualizar. Inclusive, o Vale do Jaguaribe, que você citou, foi inaugurado o serviço de traumato-ortopedia no final do ano para justamente preencher esse vazio. E esse ano, não só as urgências, mas a gente tem pactuado cirurgias eletivas também para o Vale do Jaguaribe. Então, talvez a gente precise até mesmo pensar em movimentos inversos. Ao invés de trazer as pessoas do interior para fazer a cirurgia na capital, a gente tem que levar as pessoas na capital que estejam sobrecarregando filas para hospitais grandes como HGF, até mesmo Walter Cantídio, e levar essas pessoas para operar em hospitais de alta complexidade, como o regional do Sertão Central, o regional do Vale do Jaguaribe, por exemplo. A região jaguaribana nos acompanha nesse momento pela FM 96 em
a Canoa, em Aracati, e também pela nossa FM 98.5 em Russas, cobrindo toda a região do Vale do Jaguaribe. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutora Melissa. Doutora Melissa, quantos cearenses ainda seguem na lista de espera por cirurgias eletivas aqui no estado? Então, hoje, atualizando os dados, a gente tem em torno de 55 mil pessoas, né? Então, todos os anos a gente atualiza essa fila, tá? Então, ano passado, lembrando, a gente tinha 68.107 pessoas. Parte dessas pessoas foram realizadas cirurgias, algumas inclusive foram qualificadas porque já nem precisavam mais, e muitas pessoas entraram na fila. Então essa fila, ela é dinâmica, as pessoas entram e saem. Aí você diz, como? Eu entrei 68 mil, eu operei 65 mil e eu tenho 55 mil. É exatamente isso. A gente tem que reduzir paulatinamente à medida que a gente vai aumentando a nossa capacidade de execução, para que a gente finalmente consiga, que não é o objetivo, não é o número, né? A gente se foca muito nessa questão de quantitativo, mas a ideia não é reduzir o número, porque filas eletivas são problemas mundiais, eles vão sempre existir. O que a gente precisa é reduzir o tempo de espera nas filas. Então, se a gente for analisar, mergulhar nessas filas, houve uma mudança, inclusive, em características de fila. No começo do ano, a gente tinha, nas principais filas, colestectomia, cirurgias de vesícula, cirurgias de hérnia, cirurgias de esterectomia, né, cirurgias que são mais simples e que podem ser feitas em qualquer região do estado. Mas a gente viu subindo em nível de quantitativo as cirurgias de ortopedia, de traumato-ortopedia. Essas sim são filas mais complexas, porque demandam, além do custo com o procedimento de vários profissionais, também o custo das próteses, né, que são realmente bastante caras, né? Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a coordenadora do Programa de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, médica Melissa Medeiros. Doutora Melissa, quero agradecer a sua presença com essas informações tão importantes para a população do Ceará, com esses números tão expressivos em relação ao atendimento pelo governo do Estado na rede pública, na rede estadual de saúde e também na rede de hospitais conveniados com essa demanda aí de cirurgias eletivas. A senhora, eu agradeço a presença no Jornal Alerta Geral, desejo um bom trabalho, uma boa quinta-feira. Muito obrigada pela oportunidade, estamos disponíveis aqui.